Bom dia, boa tarde, boa noite, galera ligada aqui no canal da Casa do Corvo no YouTube. Eu sou João Gabriel Gelli, estamos aqui para mais um episódio da série All 22, mas dessa vez o clima não é positivo, como foi na semana 1, né, porque o Ravens veio de uma derrota desastrosa para o Miami Dolphins na semana 2, 42-38, uma virada incrível por parte do Dolphins, e um colapso defensivo sem tamanho, né, no qual o Tua Tagovailoa passou para mais de 450 jardas, 6 touchdowns, o Tyreek Hill e o Jalen Waddle se tornaram a primeira dupla da história da NFL a anotar pelo menos 10 recepções, 170 jardas, 2 touchdowns cada um em um jogo. Então, assim, é uma virada raríssima que não vai acontecer sempre, uma entregada de proporções épicas da nossa defesa. E assim, nenhuma partida vai chegar nessa situação que aconteceu sem que o ataque tenha méritos, a defesa tenha deméritos. A nossa defesa, principalmente, ela teve dificuldades para gerar pressão durante o jogo todo, para conter algumas corridas do esquema de zonas do Mike McDaniel, e também teve dificuldade, problema, para conter o jogo de screens do ataque do Dolphins. E tudo isso ficou ainda muito pior no segundo tempo, quando a secundária jogou muito, muito mal, com várias falhas de comunicação que permitiram que o Dolphins tivesse ganhos muito grandes no ataque aéreo. Então aqui eu separei 6 jogadas para esse vídeo, todas elas de passe do Dolphins que ganharam 15 ou mais jardas, e a gente vai analisar cada uma delas sobre o ângulo All 22 para entender onde o Dolphins foi bem, onde o Ravens foi mal. Então a gente vai analisar cada uma dessas jogadas no detalhe, mas antes disso eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, comente se você gostar depois, se inscreve no canal e aproveita todo o conteúdo que a gente produz aqui na Casa do Corvo sobre o Ravens, seja aqui no canal no YouTube, quanto nos podcasts que a gente produz lá na Fambonanet. Então, dito isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos lá então. Essa primeira jogada é a única do primeiro tempo que a gente vai mostrar. Ela é uma 2ª para 13, o Dolphins ali, muito próximo da sua própria end zone. Ela aconteceu no segundo quarto, pouco depois do fumble do Lamar, daquela jogada de goal line. E o Dolphins vai correr aqui uma jogada simples. Essa aqui não tem muita coisa para a gente avaliar. O que vai acontecer é o Jalen Waddle correndo uma rota que é chamada de stick and nod. Nela ele vai sair num padrão vertical, vai fazer um corte em direção à lateral, quase como se fosse uma rota out, e em seguida vai cortar em direção ao fundo do campo. Esse movimento ele vai forçar o linebacker, o Patrick Queen aqui, a reagir em direção a esse corte para a lateral, e nisso o Jalen Waddle vai ganhar a vantagem ali no fundo do campo. Então vamos acompanhar aos poucos como é que isso acontece. Aqui ele correu, o Patrick Queen está aqui reagindo em direção àquele corte, sendo que o Waddle já está avançando em direção ao fundo do campo. Então, aqui já é possível perceber a situação difícil que o Queen se colocou. A gente tem um espaço grande, aberto na defesa, aqui, onde o Tua consegue encaixar um passe tranquilo. Por mais que os safeties, principalmente aqui, imagino que seja o Marcus Williams, consiga cobrir o fundo do campo e chegar para tentar impedir um passe um pouco mais longo, é uma jogada difícil para ser executada. Então, a gente vai ver, inclusive, o Patrick Queen caindo aqui, e o Jalen Waddle ainda vai conseguir um bom ganho depois da recepção. A gente vai conseguir acompanhar essa jogada dele com a bola nas mãos melhor. Então o Jalen Waddle não está aparecendo no vídeo aqui nesse começo. Aqui ele está no canto da tela, quebrando para fora do campo. E aí o Patrick Queen não consegue manter o equilíbrio. O Josh Bynes, inclusive, tenta desviar o passe, tenta se colocar na linha do lançamento, mas não consegue. A bola encobre ele, um passe muito bem executado pelo Tua. O Jalen Waddle consegue fazer a recepção e ele é um jogador absurdamente rápido. E aqui, no canto da tela, a gente consegue acompanhar o fullback que estava alinhado por fora nessa formação do Dolphins, ele bloqueando o Jalen Armour Davis vai conseguir o chamado pancake, que é quando o bloqueador derruba
o defensor, né, no bloqueio. Então, um bloqueio muito bom, excelentes movimentos do Jaylen Waddle, uma grandíssima jogada dele. Então, essa foi a primeira jogada do Dolphins na partida. Essa segunda jogada agora, ela vai mostrar o Dolphins correndo um conceito chamado, que parece ser, né, um conceito double post, né, no qual os dois wide receivers vão correr rotas post. Aqui fica um pouquinho de dúvida ainda se o Jaylen Waddle vai correr, se ele corre uma rota dig, né, mas enfim, os dois vão correr posts, parece que são posts, e o objetivo deles é esticar esse fundo do campo, né? Enquanto isso, o Ravens vai estar defendendo com o chamado cover 6, né? No cover 6, essa cobertura também é chamada de quarter half, né? Porque o objetivo dela é fazer como se um jogador no fundo do campo está cobrindo metade do campo e outros dois estão dividindo um quarto cada, né? Então a gente vai ter esses defensores dropando aqui para a cobertura, o Jaylen Davis vindo para cá, esse aqui ficando aqui, então a gente vai ter aqui essa cobertura chamada cover 6, né? E o conceito que o Dolphins está rodando ele é muito bom para estressar essa cobertura, né? Então a gente vai acompanhar um pouco do desenrolar dessa jogada. O Tyreek Hill, que está correndo pelo meio, né, ele vai atacar mais a cobertura do meio do campo, que está sendo feita, parece, pelo Marcus Williams, né? Ele vai forçar uma reação ali. E o Jaylen Davis vai comprar o movimento vertical do Jaylen Waddle e não vai conseguir acompanhar justamente nessa quebra, né? E aqui a gente consegue perceber, né, que nessa jogada existe um espaço gigantesco entre os linebackers e os safeties, né, essa cobertura fundo do campo, né? Tem um espaço muito, muito grande aqui que o Jaylen Waddle vai conseguir se aproveitar perfeitamente, né? Então foi uma chamada muito, muito boa para explorar esse espaço do campo. Então vamos assistir o finalzinho dessa jogada. Ninguém nem perto do Jaylen Waddle quando ele executa a recepção. Então ele ainda tem espaço para ganhar algumas jardas aí depois da recepção, depois com o movimento em falso. Nessa terceira jogada agora, o Ravens vai estar fazendo uma cobertura mano a mano, né? O nosso foco na jogada é esse confronto do Marcus Peters contra o Jaylen Waddle. O Jaylen Waddle ele vai executar uma rota cruzando o campo, aqui assim, e é função do Marcus Peters, numa cobertura mano a mano, acompanhar esse movimento. E aí, quando você tem um déficit de velocidade, né, o que faz parte, o Jaylen Waddle é um dos recebedores mais rápidos da NFL, e o Marcus Peters, além de não ser o mais rápido, não ter a velocidade em condições normais para acompanhar, ele estava fazendo o primeiro jogo dele voltando de uma lesão seríssima. Então é natural ele se perder aí. Essa é uma jogada feita justamente para estressar a defesa horizontalmente, né, e ela costuma resultar em bons ganhos, né? Então vamos acompanhar o desenvolvimento dela, porque a gente vai conseguir enxergar como o Marcus Peters perde no meio do tráfego, né, e não consegue acompanhar o movimento do Jaylen Waddle, né? Pelo fundo do campo a gente vai conseguir ver mais um pouco disso, né? Então, aqui por fora, daqui a pouco eles vão passar. Aqui o Marcus Peters já está perdendo a velocidade, a janela já está lá, o Tua bem posicionado para colocar essa bola no ponto futuro. O Waddle nem precisa reduzir muito a velocidade, e a gente consegue ver até que o Marcus Williams ele chega de forma adequada para
alcançar a jogada, mas a velocidade do Jaylen Waddle faz com que ele consiga ganhar esse ângulo, escape do tackle e aí ganhe algumas jardas ainda depois da recepção. Então, vou voltar aqui para o começo. E aí agora então a gente vai acompanhar o primeiro touchdown longo do Dolphins no jogo, né? Nessa jogada. O alvo vai ser o Tyreek Hill. Ele vai fazer uma jogada simples, né, que explora bastante a velocidade dele. Ele vai correr uma rota gol, né? Então ele só vai avançar em reta em direção ao fundo do campo. E aqui outra rota de destaque na jogada é a do Jaylen Waddle, que ele vai fazer uma rota dig, né? Então vai correr, vai quebrar em direção ao meio do campo no ângulo de 90 graus. E aí vamos analisar um pouco da cobertura defensiva do Ravens aqui, né? Pré-snap, o Ravens está se apresentando com uma cobertura que parece uma cover 2, né? 2 safeties alinhados no fundo do campo, o Marcus Williams mais para cima do vídeo e o Kyle Hamilton mais para baixo do vídeo. Só que isso aqui é um disfarce da cobertura, né? O que vai ser rodado efetivamente é uma cover 3 com uma blitz, né? Uma zone blitz. O que vai acontecer é uma cobertura em zona. O Ravens vai botar 3 jogadores cobrindo as zonas, cada um cobrindo 1/3 das zonas profundas do fundo do campo. Esses 2 jogadores aqui, o Damarion Williams, né, o Pepe Williams, e o Chuck Clark vão para blitz. E o Jason Owen ele vai dropar para cobertura, saindo daqui para cobrir parte aqui do fundo do campo, né? Vou cobrir por aqui, vai vir para cá. Então, o que vai acontecer nessa jogada, tá? O Marcus Williams vai cair para cá, o Kyle Hamilton vai cair para cá e o Marlon Humphrey vai vir para cá. Enquanto isso, o Marcus Williams vai vir cobrir essa parte aqui. Então, só terminando de desenhar, o Marcus Williams vai sair daqui e vai vir para cá. O Marlon Humphrey vai acompanhar essa zona aqui para o fundo do campo. O Kyle Hamilton vai rotacionar para vir cobrir o meio do fundo. E o Marcus Peters vai acompanhar esse lado aqui mais para baixo do nosso vídeo. Então, é isso que a gente vai ver acontecer, né? Enquanto o Pepe Williams vai vir para blitz, o Chuck Clark vai vir para blitz e o Jason, o Odafe Owen, vai vir cobrir essa faixa aqui do campo. Então, aqui está desenhado mais ou menos o que vai acontecer na jogada. Então, vamos acompanhar um pouco do desenrolar dela. Então, aqui a gente já consegue ver a defesa se morfando nisso aí que eu acabei de desenhar, né? Os 3 defensores mais no fundo do campo, né? Até aqui o Marcus Peters está acompanhando o Tyreek Hill, né? Respeitando a velocidade. Ele vai ser batido por essa velocidade, mas ele espera, né, ter a participação do Kyle Hamilton ajudando ele a cobrir justamente essa parte no fundo do campo, acompanhando ele junto nessa rota. O que vai acontecer é que aqui a gente tem o Patrick Queen dropando para essa cobertura. Ele estava alinhado próximo à linha de scrimmage no snap e ele está responsável por cobrir esse meio aqui do campo. Enquanto isso, o Jaylen Waddle está dobrando aqui na rota dig, né? Então, vamos acompanhar mais alguns segundinhos dessa jogada. Então, a gente já consegue ver aqui que o Jaylen Waddle está passando pelas costas do Patrick Queen e o Kyle Hamilton está enxergando isso acontecer, né? E aí, por isso, o Kyle Hamilton ele vai decidir, né, fazer a leitura de que ele deveria atacar essa janela aqui para interceptar o movimento do Jaylen Waddle, né? E ao fazer isso,
ele vai deixar o espaço atrás dele, né, totalmente vazio. E a gente consegue ver por essa imagem já, né, que o Tyreek Hill já ultrapassou o Marcus Peters. E o Tua já viu isso, né, já entendeu, já fez essa leitura, ele viu o Kyle Hamilton reagindo em direção à dig do Jalen Waddle e já soltou essa bola. Então o passe vai chegar ali fácil para o Tyreek Hill, né, o Hamilton claramente fora de posição, e passe completo, touchdown do Miami Dolphins, né. Aqui, né, se o Kyle Hamilton não tivesse reagido em direção à dig, ele teria evitado o touchdown, provavelmente, né, ele ajudaria a cobrir o fundo do campo, mas aí, nesse caso, provavelmente, o Tua Tagovailoa teria feito o passe em direção ao Jalen Waddle na rota dig, e quem sabe ele poderia ter anotado também o touchdown depois da recepção. Mas eu queria só enfatizar, né, que assim, o mandamento das defesas diz que se você não pode conter o dano, evitar o dano, você pode fazer o possível para minimizar, né? Então eu acho que nessa jogada o Kyle Hamilton podia ter feito um trabalho melhor, sim. Mas então a gente vai passar aqui para a próxima jogada. Vou voltar aqui para o começo. E aqui a gente chegou no touchdown de 60 jardas do Miami Dolphins no jogo, né? Touchdown do mais um touchdown do Tyreek Hill. É uma situação que era uma 3ª para 6, já mais para o final do jogo. E essa aqui é realmente uma jogada bem difícil de explicar. Que dela parece que aconteceu algum erro muito grave, seja de falha de comunicação, alinhamento, qualquer coisa do tipo. Ou de técnica, que seja. Porque o porquê disso é o que a gente vai discutir agora, né? A primeira coisa é que, para mim, não faz sentido algum a gente ter o Kyle Hamilton e o Marcus Williams tão próximos da linha de scrimmage, né? Vou até adiantar um pouco o vídeo aqui para a gente ver o alinhamento deles. Eles parecem que estão falando uma coisa ali com o outro. E eles vão cobrir o que parece ser uma cobertura que eles estão fazendo em conjunto, chamado bracket, contra o Jalen Waddle, que está correndo uma rota pelo meio do campo, né? Enquanto isso, a gente tem o Jalen Armour-Davis aqui isolado nesse lado do campo, enfrentando o Tyreek Hill. Tyreek Hill aqui vai só correr uma rota goal, né? Então ele vai avançar em linha reta em direção ao fundo do campo. E o Jalen Armour-Davis, na jogada, o que ele faz parecer é que ele está esperando a ajuda dos safeties no fundo do campo. O grande problema é que não tem um safety no fundo do campo. A própria forma como o Armour-Davis joga nessa situação, nesse snap, mostra que parece que ele está esperando ajuda, né? Então eu vou dar aqui um play na jogada. A gente vê ele acompanhando e só deixa o Tyreek Hill passar, né? Ele dá alguns passos para trás. Vou voltar de novo aqui para o começo para a gente ver de novo, né? Ele vai dar alguns passinhos para trás, para o lado, como se ele estivesse observando uma zona, né? E ele vai deixar o Tyreek Hill passar como se ele estivesse entregando da zona dele para a zona do fundo do campo. O problema é que nessa situação o que a gente tem é justamente o Kyle Hamilton e o Marcus Williams acompanhando a jogada aqui no meio do campo, né? E ninguém cobrindo essa faixa. Isso faz com que o caminho fique muito, muito fácil para o Tyreek Hill chegar e completar a recepção do touchdown, né? E isso, o Hill não tem culpa, o Tua não tem culpa, eles só aproveitaram a oportunidade. Então, aqui, eu pessoalmente não consigo acreditar que o Jalen Armour-Davis, por mais que seja calouro, que ele jogaria dessa forma se ele estivesse fazendo uma cobertura mano a mano contra o Hill. Então, assim,
eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Então, assim, se a gente olha a formação no começo da jogada, né, o que eu acredito mais é que a gente deveria ter algum safety alinhado por aqui, ou então mais aqui atrás. E dessa forma, a gente teria ou o Kyle Hamilton ou o Marcus Williams teriam alinhado na posição errada, né, nessa jogada. Ou então a gente tem aqui algum desenho de uma cover 2, está disfarçada, e a gente teria, por exemplo, né, se fosse esse caso, a gente teria uma situação em que o Marcus Williams teria que fazer esse movimento aqui, sair correndo direto do momento do snap, correndo para sair daquela posição para cobrir aquela zona do fundo, o que me parece uma loucura, né? Não me parece um bom desenho correr tanto, ainda mais com o Tyreek Hill ali do outro lado, né? E aí, então, qualquer uma dessas duas opções, tá claro que a defesa já estava bastante comprometida, né, nessa situação, e para mim esse é um caso claro em que a comissão técnica botou os jogadores numa situação ruim, e o próprio Chuck Clark, né, que é o responsável pela defesa dentro do campo, também não percebeu esse alinhamento que já colocou o Dolphins em grande vantagem desde o começo dessa jogada. Então, aqui, com certeza, um tempo deveria ter sido pedido para ajudar a refazer essa chamada na sideline. Então, vamos só acompanhar a jogada completa, né, de novo. Então, a gente consegue ver, até o Marcus Williams sai correndo em direção ao Tyreek Hill, mesmo depois do touchdown. E a gente consegue ver isso pelo fundo do campo. Aqui o Kyle Hamilton e o Marcus Williams parecem estar discutindo. Mas também é estranho, né, que o Marcus Williams está olhando sempre para o Jalen Waddle durante esse movimento. Então é uma jogada realmente difícil de explicar. E aí agora a gente vai concluir o vídeo com a sexta jogada de mais de 15 jardas do ataque aéreo do Dolphins. E aqui é uma jogada que veio no drive da virada deles, né, uma 2ª para 7. Nela o Ravens vai usar uma blitz, que vai vir aqui, principalmente do Kyle Hamilton e do Patrick Quinn, se eu não me engano. Os dois vão vir para a blitz. E aí o running back ele vai ficar responsável por bloquear o Kyle Hamilton, mas o Patrick Quinn vai chegar na pressão, né? Então vamos ver o começo dessa jogada com isso acontecendo. Então a gente consegue ver que o Patrick Quinn consegue chegar na jogada, né? E aí então vamos analisar o que o Dolphins fez aqui. O desenho do Dolphins ele vai colocar, né, da jogada que é relevante para a gente, vai ser uma rota dig do Tyreek Hill, né? Então ele vai avançar aqui, vai cortar em direção ao meio do campo. E a gente vai ver o Jalen Armour-Davis fazendo uma cobertura que ficou um pouco passiva demais. Tá? Vamos acompanhar um pouco agora, focando nessa parte da cobertura. O Tyreek Hill afunda a rota dele, ele vai fazer a quebra, e enquanto isso você consegue ver a separação que ele tem, né, o quanto que o Armour-Davis recuou. Então o Tyreek Hill tem bastante espaço ali para concluir a recepção, não tem nenhuma pressão em cima dele. Eu acho que nessa jogada o Armour-Davis poderia ter jogado uma cobertura um pouquinho mais próxima, acompanhado melhor essa quebra da rota do Hill, talvez ficado um pouco mais colado nele, mas também acho que vale a pena a gente considerar que ele é um calouro que tinha acabado de ser queimado em profundidade no touchdown anterior, né, das 60 jardas. Então eu acho que também dá para entender um pouquinho o lado mais psicológico do jogo, né? Ele vai tentar evitar ser queimado de novo em profundidade, e isso abre espaço para esse tipo de jogada.
E aí aqui eu tenho mais um ponto para chamar a atenção, né, que é a pressão chegando, e é o momento que o Tua lança a bola. Né? Aqui ele acabou de lançar, o Patrick Queen está chegando na pressão, a jogada mal se desenvolveu em termos de tempo mesmo. Não deu uma situação que o Ravens conseguiria chegar para a pressão. O Patrick Queen vai muito rápido nessa blitz, ele consegue um caminho bom para chegar, ele faz um bom trabalho nessa jogada. Mas o Tua é ainda melhor, ele consegue identificar esse espaço vazio no meio do campo, sabe a rota que o Tyreek Hill vai fazer, vê a cobertura mais afastada, e ele lança com uma ótima antecipação aqui, justamente para acertar o Tyreek Hill, conseguir aqui a conexão, mesmo que o passe não seja perfeito, porque ele estava sendo pressionado na hora. E aí também chama atenção, né, o safety estava muito no fundo do campo, demora para fechar na jogada, mas enfim... A gente vai conseguir acompanhar isso. O safety quase não aparece aqui no vídeo. Né? Boa blitz do Patrick Queen. A recepção feita. Bom ajuste. O Marcus Williams chegando para ajudar o Armour Davis no tackle. Né? Para impedir um ganho maior depois da recepção. Mas, de qualquer forma, a primeira descida, o drive deles continuou e, eventualmente, né, eles conseguiram um touchdown que sacramentou a virada. Então eu fecho por aqui, né? Isso a gente encerra nesse momento o nosso estudo, que analisou 6 jogadas desse colapso defensivo que o Ravens teve. A gente conseguiu ver que essa situação teve vários culpados, sejam eles jogadores, treinadores, então tem culpa para distribuir para todos os lados. E, assim, eu tenho certeza que você que ficou comigo até aqui, que eu imagino que não vai ser tanta gente, porque, né, o vídeo, além de longo, é sobre uma derrota traumática. Eu tenho certeza, então, que você não gostou de ver essas jogadas do vídeo de novo, mas se você gostou da análise, gostou do conteúdo, novamente, eu reitero o pedido do começo do vídeo. Deixa o like aqui, comenta qualquer sugestão, elogio, crítica. Segue a gente nas redes sociais, eu sou o @jggl no Twitter, Gelli, e também segue o perfil da Casa do Corvo, @Casa do Corvo. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado, tchau, tchau.